Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, que fica bem na encruzilhada de uns debates muito importantes hoje em dia. Uhum. Estamos falando de liberdade de informação, pesquisa acadêmica, direito à honra e o peso das redes sociais nisso tudo. É uma mistura complexa, né? Ah, Com consequências bem práticas. com certeza. E bem atuais. A nossa referência principal aqui é um julgado bem recente e acho que muito importante, da terceira turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Saiu agora no informativo 860, de 2 de setembro de 2025. Isso. Quentinho. E a história por trás dessa decisão? Nossa, é pesada. Envolve acusações sérias de violência de gênero feitas numa rede social. Sim. Aí depois teve um suicídio, e tudo isso acabou sendo mencionado em artigos científicos. Exato. E aí o nó da questão, né? Justamente. A grande pergunta que o tribunal precisou responder foi: como é que a academia, os pesquisadores, podem abordar fatos públicos assim tão sensíveis, que ganharam muita notoriedade, sem correr o risco de serem responsabilizados por dano à honra de alguém que está ali envolvido? Uhum. Fica aquela dúvida. Será que a academia tem tipo um passe livre maior para discutir essas coisas delicadas, talvez mais que a própria imprensa? E por quê? Bom, vamos tentar desembrulhar isso. Vamos lá. Para começar, vamos aos fatos do caso, como o STJ descreveu lá no informativo. Teve uma mulher que usou uma rede social, fez um post com acusações bem graves. Sim. Ela disse que tinha sido vítima de vários crimes, né? Violência de gênero. E apontou o dedo para quem? Para o antigo professor dela na universidade, que na época também era o empregador dela. O nome dele estava lá, explícito na postagem. Ou seja, uma acusação direta e pública. Exato. Pouco tempo depois disso, aconteceu uma tragédia. A mulher que fez a postagem cometeu suicídio. Um desdobramento terrível. Muito. A postagem original até foi removida depois, mas como a gente sabe que funciona hoje, né? O conteúdo já tinha se espalhado. Viralizou. Já era tarde demais, né? A informação já estava circulando. Sim, chegou em vários lugares, mídia e tal. E o ponto que interessa mais para nossa discussão foi citado em trabalhos acadêmicos, especificamente artigos científicos. Aí que o caso ganha essa camada adicional de complexidade, né? A repercussão no meio acadêmico. E agora, olha, um detalhe que é chave para toda a discussão jurídica. As acusações que ela fez na postagem, por mais sérias que fossem, elas nunca foram comprovadas na justiça. Ninguém foi condenado por nada daquilo. Esse é um ponto crucial mesmo, a ausência de comprovação judicial. Tirar qualquer menção a esse episódio todo nos artigos científicos que citaram o caso. Ele queria até que os artigos saíssem de circulação. Entendi. E é exatamente aí que a gente vê a complexidade jurídica toda, né? É o cenário clássico da colisão de direitos fundamentais que a Constituição garante. Quais seriam esses direitos em conflito? De um lado, você tem a liberdade de informação e a liberdade de expressão. São pilares, né, essenciais para a democracia. Do outro, igualmente fundamental, o direito que todo mundo tem à proteção da sua honra, da sua imagem. E nenhum deles é absoluto, imagino. Nosso sistema jurídico proíbe o abuso desses direitos. Por exemplo, você não pode sair por aí fazendo críticas só para atacar a reputação de alguém, sem ter o interesse público real que justifique aquilo. Isso não tem amparo na lei. Faz sentido. E o que eu acho fascinante nesse tipo de caso é como o direito lida com a ideia de verdade quando a gente fala de informação. Como assim? Não se exige nem do jornalista, nem do pesquisador acadêmico que ele prove uma verdade absoluta, filosófica, sabe? Aquela incontestável. O que a lei espera é que se divulgue uma versão dos fatos que seja construída com seriedade, com honestidade. Baseada numa apuração cuidadosa, então. Isso, baseada numa apuração diligente do que aconteceu. A responsabilidade civil, que é a obrigação de indenizar alguém por um dano, nesse campo geralmente aparece quando tem uma negligência muito clara nessa apuração. Ou pior, quando fica óbvia a intenção de espalhar uma mentira para prejudicar alguém. É o que a gente chama tecnicamente de má-fé. Entendi. E o que seria exatamente essa má-fé nesse contexto? Como diferenciar de um erro, por exemplo? Ótima pergunta. Má-fé aqui não é só errar ou publicar algo que depois se mostra incorreto. Má-fé tem a ver com a intenção de prejudicar, com o dolo, sabe? Uhum. Seria, por exemplo, publicar uma informação sabendo que ela é falsa
ou tendo motivos muito fortes para desconfiar que é falsa e mesmo assim publicar, agindo com total descaso pela verdade. É um elemento subjetivo, a intenção por trás. E quem tem que provar essa má-fé? Geralmente, quem se sentiu lesado é que tem que provar. Não basta dizer a informação estava errada. É preciso mostrar que quem publicou agiu com essa intenção malvada ou com uma imprudência, assim, muito grave, uma negligência grosseira. Certo. E voltando para o nosso caso, a informação original nasceu numa rede social, né? Um ambiente bem diferente do jornal, da revista. Sim, muito diferente. E a replicação que está sendo questionada foi em artigos científicos, ambiente acadêmico. É aqui que eu acho que fica realmente interessante. Essa diferença de onde a informação surgiu e onde ela foi parar. Isso muda alguma coisa para a lei? A academia joga com regras diferentes nesse ponto? Essa foi exatamente a questão central que a terceira turma do STJ teve que analisar. E eles fizeram sim uma distinção importante. Qual foi? O tribunal viu que era preciso diferenciar como a liberdade de expressão e informação se aplica para a imprensa, jornais, portais de notícia, etc., e como ela se aplica para a produção acadêmica, científica, como esses artigos. São contextos diferentes, com naturezas e finalidades diferentes. E qual a diferença na prática, segundo o STJ? O raciocínio deles foi mais ou menos assim. O interesse público em divulgar informação já é alto quando a gente fala da imprensa, né? Desde que a notícia seja verdadeira, relevante, claro. Certo. Mas, no contexto acadêmico, esse interesse público se torna, e eles usaram essa expressão, ainda mais latente. Mais latente. Por quê? Porque a função principal da academia é intelectual, didática. O objetivo é produzir conhecimento, disseminar, fomentar debate crítico. Não é gerar lucro ou dar a notícia em primeira mão, entende? Entendo. É uma função diferente da imprensa. Exato. É quase como comparar, sei lá, metaforicamente, um repórter correndo atrás do furo para o jornal de amanhã com um biólogo dissecando um bicho no laboratório para entender como ele funciona. Os dois lidam com fatos, mas os propósitos, os métodos, o tempo, é tudo diferente. Boa analogia. Se a gente conecta isso com o quadro geral, a pesquisa científica tem um lugar diferente nesse ecossistema da informação. Ela busca análise mais profunda, construir teoria, entender fenômenos complexos, inclusive os sociais. E essa função social específica, de buscar o conhecimento pelo conhecimento, dá um peso diferente para a liberdade de informação nesse ambiente. Faz sentido essa distinção de propósito, realmente. Mas aí volta a pergunta que não quer calar. Se a acusação original, lá da rede social, não foi provada na justiça, por que as autoras dos artigos que só mencionaram esse fato público não foram responsabilizadas? Elas não estariam mesmo sem querer dando mais peso, mais circulação para uma acusação grave que não foi verificada? O dano para a reputação da pessoa pode acontecer, né? Mesmo sem intenção. Essa é a pergunta de $1 milhão, como dizem. E o STJ teve que fundo nisso aí. A resposta, segundo o que a terceira turma decidiu, está em analisar com muito cuidado a finalidade e o modo como essa menção foi feita nos artigos. Finalidade e modo. Isso. O ponto-chave foi que as pesquisadoras não fizeram uma acusação própria. Elas não disseram fulano é culpado. Elas só descreveram um fato que aconteceu e que virou notícia. Olha, existiu uma postagem com acusações X feita pela pessoa Y contra a pessoa Z. E depois a pessoa Y se matou. Elas descreveram o evento. Exatamente. E essa descrição aconteceu, primeiro, num contexto estritamente acadêmico, que eram os artigos científicos. Segundo, com uma finalidade científica clara, tipo analisar a violência de gênero, o papel das redes sociais em denúncias, as consequências de acusações públicas, enfim. Ok. Terceiro, o tribunal presumiu a boa-fé delas, ou seja, que não havia intenção de caluniar ou difamar, e a má-fé não foi provada no processo. Certo. E o quarto ponto? E o quarto ponto, que é crucial, sem que as autoras dos artigos endossassem a acusação original como se fosse verdade ou fizessem elas mesmas uma acusação pessoal contra o professor. Elas analisaram o fato de que a acusação foi feita e as consequências disso, não a veracidade da acusação em si. Entendi a diferença. É sutil, mas importante. Muito.
E nessas circunstâncias bem específicas, o STJ entendeu que a conduta das pesquisadoras não foi um abuso do direito de informação, não foi um ato ilícito. E como eles fundamentaram isso? Teve alguma base em outras decisões? Teve sim. O tribunal fez uma analogia bem interessante com o entendimento que já está consolidado lá no STF, no Supremo. É o chamado tema 995 de repercussão geral. Ah, já ouvi falar. E o que diz esse tema 995 do STF? Como ele se encaixa aqui? O tema 995 trata especificamente da responsabilidade da imprensa quando publica uma entrevista e o entrevistado faz uma acusação contra outra pessoa. Certo. A regra geral que o STF firmou ali é que o jornal, a revista, a emissora só pode ser responsabilizada civilmente pela fala do entrevistado se ficar comprovada a má-fé do veículo ao divulgar aquela entrevista. Ah, então não basta publicar a ofensa de um terceiro. Não basta. Tem que provar que o veículo agiu com intenção de prejudicar ou com um descaso muito grande pela verdade ao dar espaço para aquela fala, a chamada culpa grave ou dolo. Entendi. E o STJ usou essa mesma lógica para os artigos científicos. Pegou essa lógica emprestada e aplicou por analogia. O raciocínio foi mais ou menos, olha, se nem a imprensa, que tem um impacto enorme e imediato, responde automaticamente por replicar a fala de um terceiro, precisando provar a má-fé, então, com mais razão ainda, um pesquisador acadêmico. Que está analisando um fato público. Dentro de um contexto científico, sem fazer acusações próprias, ele só poderia ser responsabilizado se houvesse uma prova clara, inequívoca, dessa mesma má-fé. E como não houve essa prova no caso... Como essa prova não apareceu no processo, as pesquisadoras não foram responsabilizadas. É por isso que o destaque do julgado, que é aquele resumo da ideia principal, diz bem direto. Pode ler pra gente. Claro. Diz assim: a reprodução de fato de relevância pública, ainda que sensível, quando feita em contexto acadêmico, de boa fé, com finalidade científica, sem promover acusação pessoal, não configura abuso de direito nem enseja responsabilização civil. Bem claro. Então, na prática, para a academia poder analisar um fato público complicado sem ter medo de processo por dano moral, a receita do STJS é essa. Primeiro, faça a análise dentro de um trabalho que seja mesmo acadêmico, né? Artigo, tese, livro. Exato, contexto acadêmico. Segundo, tenha um objetivo claro de pesquisa, de ensino, de debate intelectual. Finalidade científica legítima. Terceiro, haja de boa fé, sem intenção de prejudicar e com cuidado ao descrever as coisas. Presunção de boa fé, que só cai com prova em contrário. E o mais importante, talvez, só descreva ou analise o fato, a acusação feita por outro, o evento, a repercussão, mas não faça você mesmo a acusação nem diga que ela é verdade. É isso. Perfeito, acho que você resumiu a linha que o STJ traçou. É a diferença fundamental entre analisar um fenômeno social que inclui uma acusação pública e endossar ou replicar essa acusação como se fosse sua. A decisão protege a primeira conduta. Exatamente. Protege a análise, mas não necessariamente a segunda, principalmente se for fora desse contexto acadêmico mais estrito e sem as devidas ressalvas. Mas olha, mesmo com essa proteção toda, ainda fica um certo incômodo, não fica? A simples menção num artigo científico, mesmo com todas as cautelas, com boa-fé, será que não acaba dando uma sobrevida, uma certa legitimidade, ou pelo menos mais circulação para uma acusação que nunca foi provada? O dano para a reputação da pessoa que foi mencionada pode ser bem real, né? Independentemente da intenção de quem escreveu o artigo. O STJ levou em conta esse lado da moeda. Certamente que sim. Esses casos são incrivelmente difíceis para os tribunais, porque colocam frente a frente princípios que são muito importantes para a gente. A busca pelo conhecimento, a liberdade de expressão, de um lado, e a dignidade, a honra da pessoa do outro. Um equilíbrio delicado. Muito. A decisão do STJ reconhece essa tensão. Ela não nega que a menção possa ser dolorosa ou prejudicial para quem é citado,
Mas a análise jurídica se concentrou na conduta das pesquisadoras e no contexto em que elas agiram. E a conclusão foi que a conduta delas não era ilícita. Isso, dadas as circunstâncias, finalidade científica, boa-fé presumida, ausência de acusação própria, não havia ilicitude na ação delas que justificasse mandar indenizar. O tribunal parece ter feito uma ponderação aí. Que ponderação seria essa? Qual seria o custo de decidir diferente? Se qualquer menção a fatos públicos sensíveis, mas sem comprovação judicial, em pesquisa acadêmica gerasse automaticamente responsabilidade civil, isso poderia ter um efeito muito ruim, um efeito silenciador sobre a academia. Entendi. Os pesquisadores ficariam com medo de tocar em certos assuntos. Exatamente. Poderiam evitar temas complexos, atuais, justamente aqueles que mais precisam de análise crítica por medo de processo. Pensa bem, violência de gênero, discurso de ódio online, desinformação. Temas que explodem primeiro na internet, muitas vezes de forma crua. Isso. Muitas vezes de forma não verificada. Se a academia não puder estudar isso, quem vai? Então, a decisão parece priorizar a proteção da liberdade de pesquisa sobre esses fenômenos sociais importantes que se manifestam publicamente, desde que, claro, exercida dentro daqueles limites que a gente falou. Boa-fé, propósito científico. Não é um cheque em branco, então. De forma alguma. Imagina, por exemplo, se o artigo não só descrevesse a acusação, mas dissesse algo como "e nossa pesquisa confirma as acusações feitas pela fulana". Ou concluímos que o professor é de fato culpado. Aí a história seria completamente diferente, né? Claro. A linha entre analisar criticamente um discurso público e adotar esse discurso como seu é tênue, mas foi decisiva nesse julgamento. Entendi. A decisão protege a análise do fato, não a adesão à acusação original. E, no fundo, reconhece um espaço de liberdade importante para a pesquisa acadêmica poder lidar com a complexidade do mundo real, inclusive com as informações verificadas ou não que circulam aí no espaço público digital. Exato. E a relevância desse julgado vai além desse caso específico, né? Ele joga luz num debate que não acaba nunca e que é fundamental. Quais são os limites da liberdade acadêmica e do direito à informação quando batem de frente com a proteção da honra? Especialmente hoje em dia. Especialmente hoje, com a velocidade da informação online e com esses temas sociais delicados pipocando o tempo todo, que a academia precisa e deve estudar para a gente entender melhor. Claro, alguém pode argumentar que a honra deveria pesar mais, ou que provar boa-fé é difícil, mas a posição do STJ nesse caso foi clara ao proteger a pesquisa feita naquelas condições. Bom, então, recapitulando o essencial para quem nos ouve, a terceira turma do STJ decidiu que pesquisadoras que mencionaram em artigos científicos acusações graves feitas por outra pessoa numa rede social, acusações essas que não foram provadas na justiça e que foram seguidas de um suicídio, não cometeram ato ilícito. Elas não devem ser responsabilizadas civilmente. Isso. A justificativa principal foi a falta de prova de má-fé e o reconhecimento de que a menção aconteceu num contexto estritamente acadêmico, com finalidade científica e, crucialmente, sem que as pesquisadoras fizessem acusações próprias ou validassem as originais. Perfeito. É um precedente importante, sim, tanto para a comunidade acadêmica quanto para todo mundo que se interessa por como a informação circula na nossa sociedade. Mostra um reconhecimento da função social da pesquisa, mesmo quando ela mexe em feridas abertas. E isso tudo deixa a gente com uma provocação final para pensar, né? Algo que essa decisão até toca de leve, mas que continua sendo um desafio gigantesco. A gente vive nessa era da informação instantânea, alegações verdadeiras, falsas, distorcidas, podem viralizar e causar danos enormes em horas. A velocidade é assustadora e a academia tem o papel, a necessidade de analisar esses fenômenos sociais complexos, muitas vezes quase em tempo real. Como é que a gente acha o ponto de equilíbrio ideal entre essa liberdade, que é indispensável, de pesquisar, de analisar criticamente, e a necessidade de prevenir danos graves à reputação das pessoas, mesmo que não sejam intencionais? É a grande questão. Onde é que a gente traça a linha entre a análise acadêmica legítima de um fato público explosivo, tipo uma acusação que viralizou, e a replicação,
que mesmo sem uma fé comprovada de quem pesquisa, pode acabar perpetuando um estigma ou amplificando uma informação que não foi verificada. Ainda mais quando a fonte original é uma postagem cheia de dor, de raiva, de gravidade. É uma fronteira muito delicada mesmo. E a busca por esse equilíbrio, com certeza, vai continuar, tanto nos tribunais quanto no debate público mais amplo.